lançado, foi um dos produtos mais importantes para o mercado brasileiro. 18, eu já dizia, Maria Alice, não tem nada que pode ser trazido para o Brasil melhor do que um blend de cogumelos, um blend padronizado. Agora eu preciso atualizar o meu discurso, né? Pelo amor de Deus, não compara cogumelo com levedura, tampouco com aveia. Então nós estamos falando de 3 fontes de beta-glucanas. E aí as pessoas sempre perguntam, né, quanto tempo utilizar, né? Como se tivesse uma regra para tudo isso. Mas assim, eu penso que um período de uso de 12 semanas seja um período de uso bem adequado. Olá, pessoal. Eu sou o Vitor Alves, da Biovital, sou químico aqui, atuo na formulação de alguns produtos. E hoje é um dia bem bacana, a gente está aqui com o professor Murilo Pereira, acho que todo mundo conhece ele do famoso curso aí de modulação intestinal. E a gente vai comentar um pouco aqui, nosso intuito é comentar sobre o produto MR Complex, né, que é mais voltado para defesa, imunidade, longevidade, ainda mais nesses tempos aí de pandemia. É um assunto bem importante a gente falar de imunidade, né, professor? Bom, muito obrigado, Vitor, muito obrigado a Biovital por essa entrevista, por essa oportunidade aqui de falar deste produto que, no meu ponto de vista, em 2019, que é quando ele foi lançado, foi um dos produtos mais importantes para o mercado brasileiro. Até então não tínhamos nada semelhante a isso para a possibilidade de manipulação. Confesso que nas minhas reuniões com a Maria Alice, isso lá em 2017, 2018, eu já dizia, Maria Alice, não tem nada que pode ser trazido para o Brasil melhor do que um blend de cogumelos, um blend padronizado em polissacarídeos, mas principalmente em beta-glucanas. Ela falou, Murilo, estou indo para uma feira internacional, vai que por um acaso tem algum produto lá que se encaixa, eu vou trazer. E quando eu fui apresentado ao produto, ao MR Complex, na Consulfarma, em 2019, eu confesso que eu fiquei impressionado com a qualidade e com a pureza do produto, com as características que ele tem, que realmente são direcionadas para esse processo de defesa imuninata, essa defesa e imunidade ao mesmo tempo, mas com certeza também minimizando os processos oxidativos e gerando uma organização na síntese de compostos no organismo que promovem defesa contra agentes potencialmente patogênicos, que com certeza levará a maior longevidade. Mas estamos nesse período em que a pandemia tem nos assustado muito e o foco tem sido só imunidade. É claro que esse é um produto que tem aplicabilidade para melhorar a imunidade inata, mas eu também vejo uma aplicabilidade incrível até mesmo para saciedade ou reganho de peso. E o que mais impressiona nele é a composição dele em 3 tipos de cogumelos, o fato de ter na sua composição o Cordyceps, o Ganoderma e o Coriolus, isso faz com que tenha uma diversidade de frações do método de extração. E aí eu confesso que quando eu assisti o material preparado por vocês, aí da Biovital, Vitor, acho que você tem papel fundamental nesse preparo do conteúdo, eu fiquei muito feliz quando eu vi ali a diferenciação de método de extração e um foco na extração em meio aquoso, para que nós possamos ter uma maior qualidade de compostos bioativos na matéria-prima. E eu até aproveito e já te faço uma pergunta sobre isso, porque sempre as pessoas confundem, né, extratos de cogumelo com extrato de levedura, ou até mesmo com diferentes frações de extração dentro de um mesmo cogumelo. Uhum. Bom, professor, que bom que deu certo essa parceria nossa, né? Na verdade, sua e da Maria Alice aí na formulação desse produto, que hoje, aí sem dúvidas, é um dos produtos top de linha da Biovital, tá? Então, agradeço muito, senhor, pelo desenvolvimento, pela ajuda da gente formular esse produto.
E o MR Complex é exatamente isso que o senhor falou, né? Ele é um blend de 3 cogumelos. Esses cogumelos já são bem conhecidos aí da medicina tradicional chinesa. Então, é o que o senhor falou, não havia muitos produtos similares no Brasil, tá? E o legal desse produto, a diferença, é que o extrato dele é feito exatamente do corpo de frutificação do cogumelo, né? A gente tem que entender um pouquinho aí do ciclo de vida do cogumelo, né? Porque ele cresce como um micélio e aí só em condições adequadas que ele vai produzir realmente o que a gente conhece como cogumelo, que na verdade é o corpo de frutificação. E a diferença é que nesse corpo de frutificação, o teor de beta-glucanas, que é o composto ativo, né, que o senhor comentou, ele é muito mais alto do que o micélio, do que o teor que tem no micélio. Então, é bem interessante a gente fazer a extração do corpo de frutificação ao invés do micélio. E além do mais, né, o senhor comentou do nosso método de extração diferenciado, que é um método com água quente, né? Esse método ele é essencial para a qualidade do produto, porque ele consegue dissolver essa parede celular do cogumelo, que é onde estão as beta-glucanas. Então, se a gente fosse ingerir esses cogumelos pela alimentação, nós não estaríamos ingerindo esses compostos ativos. Então, por esse método especial, a gente conseguiu transformar esse composto ativo e deixar ele livre, né, para ser absorvido pelo nosso organismo no MR Complex. Não, achei incrível esse material, esses slides que foram preparados aí por vocês, e tem uma imagem aqui que eu tenho certeza que todos que estão nos assistindo terão um interesse em conhecer, disso que você acabou de falar, que é exatamente desse micélio, que é essa parte de baixo aqui, que tem uma composição distinta dessa cabaninha, digamos assim, aqui a casinha dos Smurfs, esse corpo, né, que é como você coloca, que é o corpo de frutificação. Então, o principal diferencial desse produto acaba sendo um método de extração do corpo de frutificação. Eu acho que isso, para todos que estão aqui assistindo, é importante que saibam, justamente para não comparar uma coisa com outra, ou um tipo de extrato com outro extrato, né? Então, quando o Vitor estava colocando, micela é essa parte inferior aqui, e já o corpo de frutificação, que é essa parte que fica externa no cogumelo e que, por sua vez, até, inclusive, tem um dado aqui apresentado que nesse corpo de frutificação tem muito mais compostos do que propriamente dito no micélio. Então, isso já torna o produto diferente. E o que você estava falando do método de extração, Vitor, eu estou com uns slides aqui mostrando essa extração em água quente, né, como foi traduzido. Exatamente. E nos Estados Unidos eles chamam de water extract, que é o extrato em solução aquosa. Isso também garante a estabilidade do composto bioativo, até porque ele vai ter um efeito no corpo como pré-biótico. Então é importante que ele tenha sua composição mantida, e as beta-glucanas vão ter um papel de estímulo de receptores que, por sua vez, promoverão uma adaptação das citocinas para aumentar a produção de interleucina 22, que a gente chama de estimulador das beta-defensinas. Então, acaba estimulando muito a imunidade inata e até mesmo esse combate contra até possíveis fungos intestinais. Mas eu vou deixar aqui a parte da extração para você fazer uma explicação mais completa aí. Tá certo. Então, o professor colocou aqui o slide, esse aqui é um esquema do processo de extração. A gente vê, primeiramente, que é preciso de 20 a 25 quilos de cogumelo para produzir apenas um único quilo do MR Complex. Então, é um produto altamente concentrado, né? Então, como que é feito? É colocado esses cogumelos in natura, né, nesse primeiro tanque, que vão ser feitas algumas rampas de aquecimento para atingir a maior eficiência de extração, tá? Depois, esse produto vai ser evaporado, então a parte da parede celular vai sair com essa água, né, que vai ser evaporada. Depois ele vai seguir por um processo de spray dry, que é para transformar o produto em pó, né, como a gente conhece hoje. Então é um processo bastante especial, né? Como o senhor comentou, existem esses dois extratos comerciais de micélio e de corpo de frutificação. Então, há uma diferença muito grande nesse teor de ativos, né, que é resultante desse nosso método de extração por água quente.
Eu acho que seria interessante a gente falar um pouco mais, professor, do mecanismo de ação, que eu vejo que alguns prescritores têm alguma dúvida de como que o nosso intestino está ligado com a imunidade, né? Então, muita gente às vezes nem imagina isso, né? Então, acho que o principal diferencial, e desde sempre, quando eu conheci o produto, quando eu fui apresentado a ele, para mim é o seu teor de polissacarídeos fermentáveis. Esses polissacarídeos fermentáveis nada mais são do que compostos ou fibras não digeridas que o método de extração permite uma concentração, e aqui vale salientar o alto grau de concentração em polissacarídeos do MR Complex, que em cada um dos 3 cogumelos que compõem esse blend, né, de MR Complex, porque é um blend, é um complexo de cogumelos, e cada um deles tem pelo menos 30% de polissacarídeos. E isso confere ao produto um percentual de 30% de polissacarídeos, e que faz com que a dose de prescrição possa ser uma dose até menor do que o cogumelo isoladamente, porque justamente quando você pensa em prescrever um Ganoderma, você pode usar a dose lá até de 400, 600 miligramas. Mas se você pensar no MR Complex, pelo fato de ter 30% de polissacarídeos na composição, doses de 200 miligramas já conferem esse benefício pré-biótico, inclusive promovendo uma ação microbiana de síntese de butirato, que gera um mecanismo de ativação de células, principalmente células que têm o receptor GPR43, e isso faz com que aumente a produção fisiológica de GLP-1, glucagon-like peptídeo. Então ele acaba tendo um efeito até mesmo sobre saciedade, não só sobre imunidade, pelo seu teor de polissacarídeos. E o grande diferencial, claro, é que dentro de um mesmo blend você tem beta-glucanas. E essas beta-glucanas, que compõem o outro percentual do extrato, que é de quase 15% de beta-glucanas, isso favorece o efeito imunomodulador ou estimulador da imunidade, já a partir dos mecanismos de imunidade inata intestinal. Eles vão estimular os receptores, que por sua vez promoverão um aumento das beta-defensinas. E hoje a gente vive um meio em que esse teor de beta-glucanas, esse teor de polissacarídeos pode fazer a diferença na ingestão pelos pacientes ou pelas pessoas em que tem essa prescrição, porque ele vai promover um equilíbrio da imunidade. E é isso que a gente busca hoje, minimizar o efeito da dieta de padrão ocidental e fazer com que essas características de composição de beta-glucana e polissacarídeos possam promover um efeito benéfico a partir da ação intestinal. Mas nada disso seria possível se o método de extração não fosse adequado e se a escolha de que parte do cogumelo utilizar para ter a maior parte de compostos bioativos. Então aqui eu ratifico o meu agradecimento, claro, à Biovital por ter trazido um produto com tanta qualidade e também com a preocupação em ser um produto com um grau de concentração de polissacarídeos e de beta-glucanas que realmente conferisse benefício à saúde de quem ingere. Bom, ainda temos aqui alguns slides preparados por vocês, e eu gosto muito dessas imagens que a gente vê aqui, o cogumelo, em que a gente vê o composto bioativo e tudo que a gente falou desses polissacarídeos da beta-glucana, e essa imagem particularmente aqui é uma imagem que eu gostaria que ficasse na memória de todos que nos assistem, né? Além de ser uma imagem maravilhosa, mas que nós pudéssemos aqui fortalecer o conhecimento de que os principais conceitos e os principais compostos que tem no MR Complex são polissacarídeos de cogumelos e beta-glucanas, compostos que promovem estímulo da imunidade e estimulam a defesa imune inata. Interessante, né, professor? Vale a gente ressaltar que essas beta-glucanas, talvez o pessoal já até tenha ouvido falar, né? Porque às vezes vão pegar um pote de aveia lá, está escrito rico em beta-glucanas, né? Então, eu acho que é bom a gente deixar claro aqui que existe uma diferença entre a beta-glucana de cogumelo, no caso do MR Complex, e beta-glucana de
vegetais, de aveia e de leveduras, né? Porque a gente vê no mercado que as beta-glucanas de leveduras, né, elas já estão bem consolidadas, então o pessoal, né, já conhece bastante. E agora a gente está trazendo esse novo conceito de beta-glucanas de cogumelos, né? Então Eu acho acho que que seria... isso é com certeza muito diferencial, né? E eu lembro que há anos atrás eu dizia, pelo amor de Deus, não confunde beta-glucana de aveia com beta-glucana de levedura. E agora eu preciso atualizar o meu discurso, né? Pelo amor de Deus, não compara cogumelo com levedura, tampouco com aveia. Então, nós estamos falando de 3 fontes de beta-glucanas. Nós temos as beta-glucanas de aveia, ponto, simples, acabou. Beta-glucana de levedura e beta-glucana de cogumelo. E o que é mais interessante, mais difundido na ciência, é o teor de beta-1,3, beta-1,6. E que nessa imagem aqui que tem nesse slide, que mais uma vez aqui eu agradeço o fato de terem sido preparados aí pela Biovital, por você também, né, Vitor, fez parte deste processo. Eu fico muito feliz quando eu falo com slides, e quando eu falo com slide que outra pessoa preparou e que é do jeito que eu gosto, eu fico mais feliz ainda, porque aqui tem exatamente esse composto, ó, a beta-1,3, beta-1,6, e é assim que as beta-glucanas foram reconhecidas no mundo científico. O teor de beta-1,3, beta-1,6, que tem o potencial de estimular a defesa imune, a síntese de interleucina 22 e as beta-defensinas. Eu acho que aqui está muito claro para todo mundo o que é isso. E aí, então, essas beta-glucanas teriam essa atividade no sistema imunológico, que é tudo que a gente precisa hoje, né? Acho que uma dúvida que sempre fica é quando utilizar, né? Por que utilizar e como utilizar. E uma das coisas que a Biovital preparou, uma forma de apresentação que para mim é uma forma que nós não tínhamos antes no Brasil, é ela no composto hidroalcoólico. Quando você chega nos Estados Unidos, você vai numa loja lá, num Raw Foods da vida, num Vitamin Words, você vê prateleiras e prateleiras de produtos à base de cogumelo. E no Brasil, infelizmente, a gente não tinha tudo isso ainda, hoje ainda é uma ciência muito nova, e talvez a importância dessa entrevista aqui seja justamente para que a gente pudesse ampliar esse conceito dos cogumelos, e uma das formas de apresentação é essa solução hidroalcoólica, onde é possível do extrato que foi retirado do método aquoso. Então, você tem uma garantia da estabilidade do composto, ele fica em pó, que é assim que ele chega para as farmácias de manipulação, mas é possível prescrevê-lo em gotas, que é um grande diferencial tanto para crianças quanto idosos, ou para aquelas pessoas que não gostam de tomar cápsulas. E aí eu costumo sempre dizer que a solução hidroalcoólica é uma solução que você pode usar aproximadamente 3 gramas de MR Complex, e depois desses 3 gramas de MR Complex, você coloca em aproximadamente 18 ml de solução alcoólica e um QSP, que é quantidade suficiente para terminar o frasco com 60 ml. Então, é QSP de água para 60 ml. E aí você vai ter aí um produto numa solução hidroalcoólica e que pode ser utilizado em gotas, em torno de 10 a 20 gotas por dia, para promover esse efeito de estimular a imunidade. Mas, ao mesmo tempo... Aqui, professora. Então, eu fiquei muito feliz. Esse foi um produto que foi criado para presentear os alunos do curso de modulação intestinal, e quando eu vi a embalagenzinha, o carinho, isso realmente motiva a gente a continuar e fazer até mesmo esses vídeos aqui explicativos, porque quando a pessoa ganha um presente, ela tem que saber qual a aplicabilidade, né? E eu tenho certeza... Professor, que você comentou que o pessoal pergunta muito para a gente, e a gente fala, vamos ver com o Murilo Pereira, é a questão de crianças e idosos, né, poder utilizar o produto, né, porque às vezes os prescritores ficam com receio de passar uma coisa que mexe com a imunidade da pessoa para uma criança, né? Então, o senhor acha que é seguro para uma criança tomar? Como que eu tenho certeza, pela composição dele de polissacarídeos e beta-glucanas, as beta-glucanas
em doses infinitamente maiores, estão dentro de produtos da pediatria. Então, assim, ele é extremamente seguro. Existem outros produtos à base de beta-glucana no país, já reconhecidos pela Anvisa para estimular a imunidade, e doses muito maiores. Então, eu vejo segurança de uso, aplicabilidade de uso, tanto em crianças quanto em idosos, e particularmente aqui em casa, as minhas crianças usam como estimulador de imunidade para esse momento em que nós estamos vivendo, e agora na retomada às aulas, com certeza eles farão uso justamente para ampliar essa imunidade e a diversidade de vírus e bactérias que eles vão se expor novamente com o contato com as crianças. E eu nem estou falando de Covid, eu estou falando de N outros vírus e bactérias que, com convívio no ambiente escolar, acaba acontecendo. Então, eu vejo aplicabilidade, sim, tanto na criança quanto no idoso, seria a solução em gotas. Mas a posologia em pó também é plausível, e nós poderíamos pensar em doses aí de 150 até 300 miligramas em pó, para ser utilizado em cápsula uma vez ao dia. Então, ou usaria dose de 150 a 300 miligramas em pó, uma vez ao dia, ou usaria a solução hidroalcoólica, que na composição vai aproximadamente 3 gramas, e que isso diluiria nas gotas, 10 a 20 gotas por dia, ao longo de 30 dias. E aí as pessoas sempre perguntam, né, quanto tempo utilizar, né? Como se tivesse uma regra para tudo isso. Mas, assim, eu penso que um período de uso de 12 semanas seja um período de uso bem adequado. Tá certo, professor. Mas se a pessoa, por exemplo, quiser fazer um tratamento contínuo dessa solução hidroalcoólica aí, que ela é um pouco mais branda, né? Ela pode utilizar, tá utilizando de forma contínua? Como é que é? Pode, assim, eu vejo a aplicabilidade do uso mais a longo prazo como uma estratégia de estimular a imunidade, né? Então, não vejo problema de um uso maior, só que também não acho que a gente tenha que ter uma bengala para o resto da vida, né? Temos que ter uma alimentação adequada. Então, 12 semanas de uso é um período muito bom. E depois ela pode fazer um espaçamento de 2, 3 semanas, um mês, e aí usar mais um mês, depois usar meses intercalados, ou deixar de carta na manga para quando ver que a imunidade está baixando, usa aí 12 semanas, sempre quando tem essa queda de imunidade, usa durante umas 12 semanas. Entendi, professor. Quando ela está precisando aí de um reforço para a imunidade, é interessante estar utilizando o produto. Acho que ainda mais nesse período que a gente está ficando em casa, está menos exposto a micro-organismos para ativar a nossa imunidade inata, acaba sendo interessante, né, a aplicação aí do MR Complex. Exatamente. Então, assim, para que a gente possa finalizar aqui, para não ficar muito longo e que as pessoas possam compartilhar esse vídeo até com outras pessoas que possam ter interesse, a gente teria que fechar aqui num bate-bola de aplicabilidade, quando utilizar e como, né, seria a forma de uso. Então, respondendo mais ou menos ao quando, quanto e como, quando utilizar, né? Quando nós quisermos aumentar a nossa defesa, seja defesa imuninata, seja a nossa defesa contra estresse oxidativo, mediado por micro-organismos que podem gerar um estado de disbiose. Então, isso vai promover, inclusive, um equilíbrio na sobrevivência de espécies de fungos intestinais, porque as beta-glucanas são estimuladoras de beta-defensinas. Então, quando nós quisermos promover mais imunidade, mesmo que essa pessoa tenha manifestações fúngicas, como candidíase de repetição, manifestação fúngica extraintestinal, ou quando quisermos, por sua vez só, melhorar a imunidade. É claro que se simultaneamente a isso nós quisermos aumentar saciedade, este composto também promoverá esse efeito pelo seu teor de polissacarídeos e por aumentar a produção de butirato, que também atua na defesa, diminuindo estonadiacetilase, diminuindo a mutação de células do cólon. Então, tem inúmeras aplicabilidades os polissacarídeos como síntese de butirato, inclusive promovendo mais integridade do epitélio intestinal. Então, quando quisermos melhorar a imunidade, saciedade ou até mesmo integridade do epitélio intestinal.
E quanto ingerir? Se for solução em gotas, de 10 a 20 gotas de uma solução hidroalcoólica que na sua preparação foi utilizado pelo menos 3 gramas de MR Complex. Ou a utilização em pó, e aí doses de 150 a 300 miligramas, uma vez ao dia, preferencialmente antes de dormir e por um período de até 12 semanas. Como ingerir? Existe uma forma mágica? Não. Ou ingerir com água, ou ingerir em gotas. Porque as pessoas sempre perguntam, mas pode tomar junto com a comida? Mas pode tomar dentro de um suco? Se for criança, aí o ideal é pingar as gotinhas da solução hidroalcoólica e um pouquinho de água morna para volatilizar o álcool e depois oferece. Se não, pinga direto na boca. E a cápsula com água, preferencialmente antes de dormir. Legal, professor. A gente pode falar aqui que o produto ele é bem versátil, estável, então se a farmácia já tiver alguma fórmula que ela queira incrementar com o produto, também é possível. Tá? Então, pode ficar à vontade aí nessa preparação de formulação. A Biovital também já tem algumas sugestões de fórmula pronta. Se o pessoal quiser entrar em contato, a gente envia para vocês. Já fizemos os testes. Aqui tem alguns exemplos nesse slide, que é a fórmula em cápsula, que o professor comentou, a fórmula em gotas, que vai 3 gramas do MR Complex, então a pessoa toma aí 10 gotas, 20 gotas por dia. E aqui a gente colocou uma outra fórmula com a glutamina também, né, que a gente sabe que é bastante importante para o funcionamento intestinal e para a imunidade. Então, ela é bem versátil, né, a farmácia pode trabalhar do jeito que ela já está acostumada. Legal, legal. Fico super feliz aqui. Eu acho que finalizar com esse slide, o slide de formulação, é realmente importante e que fique na memória de todos que estão assistindo aqui que não existe uma fórmula mágica, que é apenas mais um aliado no processo de melhora da saúde, da melhora de imunidade e promovendo com certeza mais longevidade. Eu agradeço muito a Biovital pela confiança, agradeço você, Vitor, por ter preparado todo esse material e também por essa entrevista, e eu tenho certeza que todos que assistirem ficarão interessados com certeza nesse produto, e eu gostaria que você colocasse os canais pelos quais as pessoas podem chegar até a Biovital ou onde quem está nos assistindo pode encontrar o MR Complex. Tá certo. A gente que agradece, viu, professor? A Biovital está sempre de portas abertas para o senhor, quiser sempre fechar alguma parceria. A gente agradece muito por você compartilhar esse conhecimento que o senhor tem, acho que isso é muito importante, né? O conhecimento nunca é demais. Então, a Biovital, você pode encontrar no Instagram, @Biovital, pode ligar, né, no nosso setor de vendas, pode mandar e-mail para a gente. Esse vídeo aqui será postado no Instagram também, então a pessoa pode comentar que a gente entra em contato. Então, a gente está sempre à disposição aí. Legal, Só assim, é importante ressaltar que se você procurar o MR Complex como um produto acabado em farmácias, em lojas de suplemento, você não encontrará, porque ele é um insumo para farmácias de manipulação. Então, é um produto de prescrição nutricional, de prescrição médica, de prescrição de profissionais que cuidam da saúde das pessoas. E aí, as farmácias de manipulação de todo o país que encontrarão, junto à Biovital, este produto. É isso mesmo, professor. Então, a gente vende para as farmácias e aí a pessoa pode ir lá solicitar. É até bom que vocês vão perguntar para as farmácias e a gente acaba ainda distribuindo mais o produto. Então, muito obrigado aí, professor, por essa entrevista, disponibilizar seu tempo. Tá? A gente está sempre à disposição do senhor. Pronto, eu que agradeço. Esse foi o nosso bate-papo aqui sobre MR Complex. Espero que gostem. E, se por um acaso ficaram interessados, procure a Biovital, tanto nas redes sociais, ou no site, ou pelos telefones de contato, e o produto especificamente você encontrará nas farmácias de manipulação de todo o Brasil. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.